Sim, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Saúdo a amada igreja na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo aos irmãos que nos acompanham pela live dessa noite, também na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título da nossa mensagem nessa noite, ela nasceu no meu coração, através do Espírito Santo, no último domingo, quando o pastor aviltou ali o livro de Apocalipse, capítulo 22, falando de felicidade. Então, nessa noite, gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos nesse tema, felicidade plena. Nós já fomos exortados de forma maravilhosa nessa noite, todos nós já sacudimos a poeira dos nossos pés, não deixamos que as ofensas, não deixamos que os maldizentes assim impeçam a nossa caminhada, nós não guardamos o rancor, não guardamos o ranço das ofensas aqui, assim que fomos ofendidos, e seguimos em frente, como foi bem enfatizado aqui pelo pregador anterior. Paulo e Barnabé, eles seguiram em frente, embora Barnabé depois tenha ido para a ilha de Chipre, mas Paulo continua. Então nós também estamos aqui nesta noite para dar continuidade a essa caminhada, amém? Então, com essa breve introdução, já convido aos irmãos também pela nossa live, Apocalipse capítulo 22, nós vamos trabalhar apenas os versículos 1 até o 5, Apocalipse 22, versículos 1 ao 5, eu tenho uma tradução mais moderna e tenho a tradução tradicional, geralmente eu faço a tradução da maneira tradicional, porque penso que a maioria dos irmãos acompanha por uma Bíblia da Almeida, revisada e corrigida, e depois eu faço alguns comentários numa versão mais atualizada, mas diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 até o 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e algumas traduções a cura das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Amém. Senhor, mais uma vez nesta noite, nós rogamos a Ti pela continuidade do Teu Espírito Santo, que já agiu tão poderosamente aqui nesta noite, que Ele continue agindo em nossas vidas, nesta presente mensagem. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Voltando a repetir o tema da nossa mensagem desta noite, felicidade plena. E nós vivemos hoje num mundo repleto de guerras, repleto de conflitos étnicos, raciais, de religião, de toda espécie, especialmente também no meio político que nós vivemos hoje. Essa guerra política, o vírus que acontece, a pandemia, o isolamento, então isso tudo traz para nós uma certa intranquilidade, e dentro dessa intranquilidade, graças a Deus, a maioria das pessoas, a maioria da população mundial se empenha em trazer uma paz mundial, uma paz que englobe todas as nações, de uma forma bem explícita nos sentimentos que assim expresso, e aqui eu já deixo bem claro que eu não estou tecendo aqui crítica alguma com relação a isso. É muito importante, inclusive nós fazemos campanha de paz, ninguém aqui está criticando essa questão, mas o que eu quero trazer para os irmãos é que muitas vezes essas pessoas buscam uma paz, mas uma paz sem Deus. Uma paz sem Deus é impossível. Pode até haver momentos de tranquilidade, mas uma paz plena somente com Deus. Há uma música de um cantor já falecido que acabou sendo assassinado, John Lennon, é o Imagine. Ele tem uma música, quando teve o atentado na França, a última incursão do islamismo ali na França, essa música ela foi entoada durante, pelo menos no documentário que eu vi, realmente ela deixa assim um sentimento bom para a gente, assim. Ele fala no terreno da imaginação, imagine um mundo sem guerras, imagine um mundo de paz, isso é tudo importante, mas o que eu quero falar para os irmãos, que sem Deus, o que acontece? Isso pode ficar apenas na imaginação, como ficou na imaginação de John Lennon. John Lennon imaginou talvez essa paz lá da maneira dele, não estou aqui criticando nem defendendo, ok? Só estou aqui citando.
mas ficou só no terreno da imaginação. Então muitas pessoas buscam essa paz, buscam a felicidade, mas fica só no terreno da imaginação. Quantos de nós já não imaginou algo que nós não concretizamos? Porque às vezes não era da vontade de Deus, era apenas da nossa vontade, então fica só no terreno da imaginação. Então as pessoas buscam desesperadamente essa paz, esse caminho, como o pastor citou aqui no culto passado, no caminho para a felicidade, mas esse caminho para a felicidade não inclui Jesus Cristo, não inclui o nosso Deus. E nós louvamos aqui que poderoso esse nome é, Jesus. Somente através de Jesus nós temos essa paz, somente através de Jesus nós conseguimos chegar a essa paz plena que nós tanto queremos, com a presença e a aceitação de Cristo. Então, o livro de Apocalipse também, a gente sempre é bom quando nós abordamos algum livro, principalmente o livro de Apocalipse, que é um livro no meio evangélico, um tanto quanto temido. As pessoas têm medo do Apocalipse. Você fala, vamos falar, não, eu não quero ler Apocalipse, né? As pessoas falam isso. Eu também não vou ser hipócrita, eu também no começo da minha vida cristã, eu também tinha medo do livro de Apocalipse. No Apocalipse eu não quero ver, porque quando se fala assim, há momentos apocalípticos, né? Se fala dessa questão, situação apocalíptica. O que seria uma situação apocalíptica? Geralmente é uma situação de tragédia, mas quando você pega o livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Então a revelação que tem aqui, ela pode ser boa ou pode ser má para você, de acordo com o que? De acordo na maneira que você vive. Então ela é ruim para aquelas pessoas que não servem a Deus através de Jesus Cristo e boas para aquelas que servem a Deus através de Jesus Cristo. Então o livro de Apocalipse, quando ele foi escrito, ele também foi escrito num tempo de paz. Aliás, a igreja do Senhor, deixar bem claro, ela nunca teve momentos de paz plena, ela sempre foi perseguida, e aqui havia uma perseguição ferrenha. Havia um imperador chamado Domiciano, que colocava no cárcere, matava todos os apóstolos, matava todos os seguidores de Jesus. Então aquilo assolava a igreja. O próprio apóstolo João, que é o escritor de Apocalipse pela revelação divina, ele fala que ele é prisioneiro por causa do Evangelho. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele fala assim: eu, João, ele se identifica, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e da perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então dessa forma a gente já entende que o livro de Apocalipse, que é a revelação, é o livro do testemunho, porque aqui esse é o objetivo, testemunhar acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo do livro de Apocalipse é testemunhar acerca da vida de Jesus Cristo, da salvação através de Jesus Cristo. Também é importante, antes de nós sentarmos na mensagem propriamente dita, nós destacamos que nesse período de perseguição, havia ali muitos irmãos, muitos cristãos que estavam se afastando do Evangelho. Outros estavam já não com tanta vontade, mas havia uma grande parte que continuava testemunhando sobre Jesus, continuava seguindo a caminhada, a grande comissão, como foi bem citado aqui nessa noite. Então, o livro de Apocalipse tinha essa finalidade de fortalecer a esses irmãos que perseveraram na fé. Então, era para encorajar aquelas pessoas a servir a Jesus Cristo. Então, isso também serve para nós. O livro de Apocalipse é para nos encorajar que haverá um final glorioso, haverá um final de felicidade plena em nossas vidas. Nós precisamos continuar a testemunhar, apesar da perseguição que aqueles irmãos estavam sofrendo, eles tinham que permanecer confiantes, numa esperança plena, que tudo aquilo que havia sido prometido através de Cristo, que era a vitória sobre o mal, isso aconteceria. Então, o livro de Apocalipse, além dele ter enigmas, né, a gente não pode negar que não podemos interpretar o livro de Apocalipse totalmente na literalidade. Há enigmas, há simbolismos, mas esse livro é uma mensagem de Jesus Cristo, de esperança, na vitória completa sobre o mal. Para quem? Para a sua igreja, para que nós podemos ter essa ansiedade de estar com Deus. Então já fica essa pergunta aqui nessa noite: você vive a iminente volta de Jesus? Você sente no seu coração esse desejo da volta de Jesus, para que nós possamos viver essa felicidade plena? E esse capítulo 22 é o final da última visão do livro. Capítulo 22 é o final da última visão do livro que João vai ter. João está vendo um novo céu, uma nova terra, como ele já chama de cidade santa, Nova Jerusalém. Você pega o capítulo anterior, quando ele começa a ter essa revelação, capítulo 21, versículo 2, ele chama a cidade santa, a Nova Jerusalém. E nesse texto,
aqui Deus nos revela que para que nós estejamos certos, que um dia tudo será restaurado, para que nós tenhamos o conforto nos dias das dores, as dores que o pecado assim provoca nas nossas vidas, que são muito fortes, mas que nós tenhamos essa esperança plena, que um dia nós teremos essa felicidade plena. E esse texto aqui, do que eu posso falar para os irmãos, tem aproximadamente 7 verdades aqui que eu poderia citar para os irmãos aqui nessa noite, mas eu gostaria de me basear em 3 verdades absolutas que esses 5 versículos mostram para nós, para que você saia daqui fortalecido nessa noite. Você já está fortalecido pela mensagem anterior, pelos louvores. Eu quero ratificar esse fortalecimento na tua vida nessa noite. Não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você saia daqui confiante. Não confiante talvez no momento seguinte, mas confiante no futuro próximo que se aproxima com a volta de Jesus, com o final de todas as coisas. É isso que nós precisamos pregar. Nós precisamos pregar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, mas tem o principal: e leva para o céu. Eu falei sobre isso na escola bíblica dominical hoje. Jesus Cristo salva, sim. Cura, sim. Batiza com o Espírito Santo, sim. Mas qual é o principal? Leva para o céu. Então essa é a finalidade da nossa mensagem dessa noite. Então nós temos aqui pelo menos 3 verdades nessa reconciliação na Nova Jerusalém, que aqui o livro de Apocalipse capítulo 21 e 22, ele fala de uma reconciliação do povo de Deus com a sua igreja, com a santidade pura da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui, que será uma restauração bendita e abençoada. Às vezes você pensa em restauração, e a restauração às vezes nunca fica como original. É verdade? Você sofre um acidente com o seu carro, aí você manda restaurar. Aí faz lá, aí o funileiro erra na massa, o pintor erra na pintura, e você vai ver, poxa, essa restauração não ficou boa, mas conosco aqui é o contrário, a restauração vai ficar muito melhor do que nós éramos, do que nós já viemos imperfeitos, ok? Mas com a restauração nós somos restaurados plenamente. Sabe por quê? Assim, de uma forma simbólica, logicamente, o nosso restaurador, o nosso funileiro, o nosso pintor, o que você quiser tratar, é o próprio Deus. Então não há como não ser perfeita, a restauração é perfeita. Então, uma restauração bendita abençoada. A primeira coisa que João aqui descreve nesses versos são as bênçãos dessa nova terra. João começa a falar sobre as bênçãos. A visão ela muda de uma cidade para um jardim. E a primeira coisa que ele descreve lá nesse jardim, o que é? Que é um rio lá. Quando a gente fala de rio, biblicamente falando e até geograficamente falando, no nosso meio ainda, o rio representa a vida. As grandes civilizações, elas se desenvolveram onde? As margens do rio. Nós temos aqui o Rio São Francisco no Nordeste, as nações, os estados, as cidades que margeiam ali o Rio São Francisco, eles têm plantações prósperas. Por quê? Porque eles estão à beira do rio. Se a gente pensar no Egito, o rio Nilo, por que o Egito prosperou naqueles 7 anos, a visão dada a José, 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, eles conseguiram armazenar muito cereal. Então, à beira do rio, ali houve prosperidade. Então, as grandes civilizações, durante toda a história, se formaram nas beiras dos rios. Então, o rio, ele é vital para a vida humana. E esse rio também é vital para a nossa vida. Nas Escrituras, se você pega a Bíblia, a água do rio, ele é um sinônimo de refrigério. Um dos salmos mais conhecidos, que é o Salmo 23, ele fala no seu versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se você pega também as profecias do Antigo Testamento, elas fazem várias referências às águas do rio como um alívio. O próprio livro de Isaías, o Senhor diz que os que antes foram presos serão conduzidos aos mananciais de águas. Ele fala isso em Isaías 49, versículo 9 e 10, e depois Jesus vai confirmar na visão ao apóstolo João em Apocalipse 7, versículos 15 a 17. Em Isaías 49, versículo 9 e 10, ele fala assim: para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão dos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Versículo 10: nunca terão fome nem sede, nem calma, nem o sol os afligirão, porque se compadece deles e os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Então, esse rio que é descrito aqui no novo céu, na nova terra, descrito por João, ele é diferente de todos os outros, porque apesar que nós sabemos que um rio representa a vida, João aqui ele faz questão de descrever que esse rio
que ele estava vendo era o rio da água da vida. João fala isso, que esse rio que foi dado de visão a ele era o rio da água da vida, brilhante como cristal. Isso faz uma diferença muito grande, porque não era somente o rio, mas um rio de águas tranquilas, um rio da água viva. Então, como eu falei para os irmãos, Isaías 49, versículo 9 e 10, Isaías, divinamente inspirado, já revela isso. O próprio Jesus, já em Apocalipse, capítulo 7, versículo 15 a 17, ele diz da seguinte maneira: por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Ele repete a profecia de Isaías: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então está claro aqui, irmãos, que essa água descrita aqui por João, ela não é uma água apenas que sacia a sede física do nosso corpo, a nossa necessidade física. A água da vida é água que sacia a nossa alma. Essa água que João está falando aqui, ele sacia a nossa alma muito mais. É a mesma água que Jesus falou para a mulher samaritana ali, que ela não entendia, ela achava que era a água que estava no poço. Ele falou: se você beber da água que eu tenho para você beber, você nunca mais vai ter sede na sua vida. Era uma água que saciava a sede da alma. Então, na Nova Jerusalém, a sequidão da nossa alma, ela será suprida. A água cristalina é a garantia que não haverá mais sujeira, não haverá mais poluição. Isso vai, como nós falamos aqui de revelação, isso vai de encontro a um texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 20, que fala de uma outra água, de um outro rio, um rio de perdição, que ele fala assim: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu do sangue lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então está falando em Apocalipse 14, versículo 20, está falando de um rio de impureza, de um rio de morte e condenação. Já esse rio limpo, cristalino, ele fala de vida, ele fala de ressurreição. Então esse rio que realmente vai saciar a sede da nossa alma. Aí vem a seguinte pergunta: qual a garantia que nós temos disso, né? Às vezes as pessoas perguntam: você está lendo Apocalipse? Apocalipse é uma visão que João teve, é algo profetizado, mas muito simbolismo. Qual a certeza que nós podemos ter com relação a isso? A garantia disso é que a fonte desse rio está em Deus. Essa é a garantia que nós temos, que isso é verdadeiro, isso supre a nossa alma, porque a garantia é que está em Deus. O texto diz que ela sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio sai do trono de Deus e o Cordeiro. Então é importante aqui a gente destacar que não vai ser a primeira vez na Bíblia que a Bíblia fala desse rio vindo de Deus para trazer vida. Já no Antigo Testamento haviam profecias que anunciavam isso. A gente não vai ler o texto todo, mas eu vou explicar mais ou menos para os irmãos, depois os irmãos conferem o texto. Você pega o texto de Ezequiel 47, versículo 1 a 12, o profeta ele fala de águas que saíam por debaixo do templo, debaixo do altar, corriam para o oriente, formavam um rio, e essas águas elas se espalhavam por todo o setor ali. Todo ser vivo que tinha contato com essa água, ele viveria. Então está claro aqui que Deus quer fluir com abundância de vida. Essa água vem de Deus, é uma água que vem do próprio Deus para nos dar vida. E ainda no versículo 2 de Apocalipse capítulo 22, João nos apresenta a visão completa. Então ele começa a clarear para nós essa visão. Olha só o que ele fala, Apocalipse 22, versículo 2: no meio da sua praça e de uma a outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Ele fala de uma praça aqui, no terreno da imaginação, ok, irmãos? Eu sempre falo para os irmãos que quando eu leio a Bíblia, geralmente eu me transporto de uma forma assim, tanto quanto lúdica, mas eu procuro sentir assim. Então eu imagino no terreno da minha imaginação. Então aceito críticas com relação a isso, mas no terreno da minha imaginação eu penso que essa praça seria uma estrada larga que vai de uma beira a outra do rio, nas extremidades ali, de uma beira até a outra do rio, e no meio dessa praça diz que tem uma árvore que ela é chamada de árvore da vida. Então, o que eu queria falar para os irmãos? Que essa imagem que nos é mostrada, a Bíblia responde a Bíblia completa a Bíblia não contradiz a Bíblia. Então, nesse texto aqui que nós temos dos versículos 1 e 2, ele nos dá uma imagem de um outro lugar que nós já conhecemos, que é o Jardim do Éden.
A gente começa a entender o livro de Apocalipse quando você entende o capítulo 22 e você entende também o livro de Gênesis. Se você pegar o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8 a 10, você vai ver lá o quê? Que nós tínhamos ali um jardim, que havia, na realidade eram 4 rios, o Tigre, o Eufrates, o Pison e o Gion, que formavam ali a Mesopotâmia entre os rios, mas a descrição ali é que também ali no meio daquele jardim tinha uma árvore descrita como aqui em Apocalipse, a árvore que era chamada da vida. E Deus diz que em Gênesis capítulo 3, versículo 22, essa árvore era a árvore que tinha o poder de fazer o homem viver eternamente, Gênesis 3, versículo 22. Só que depois da queda do homem, o que aconteceu? O homem foi proibido de comer da árvore da vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que acabou a comunhão entre Deus e o ser humano. Por isso que nós falamos aqui dessa questão de restauração, uma restauração plena. Todos nós precisamos dessa restauração, porque todos nós caímos junto com Adão. Depois que Adão cai, a comunhão de Deus com o homem ela foi quebrada. Então o homem foi tirado do jardim, que era o lugar em que Deus ali falava diariamente com Adão, falava com Eva. Depois disso vem a maldição, a morte, perdeu o privilégio da comunhão com Deus, tornou-se digno de todo o castigo, inclusive da morte, que é o principal agente da maldição. Mas em Apocalipse 22 nós vemos exatamente ao contrário. O paraíso está de volta, mas com uma outra situação. Primeiro ponto aqui que a gente tem que entender aqui, quando a gente lê os versículos 1 e 2 e faz o comparativo com Gênesis capítulo 2, há um rio que vem diretamente de Deus, que nos rega com vida continuamente. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ver. E o segundo ponto, que nós poderemos comer da árvore da qual Adão foi proibido de comer, a árvore da vida, que é regada pelo rio da água da vida. O fruto da árvore é contínuo, não há estação certa para dar fruto, como eu falo aqui, que fala de mês a mês, porque ela sempre dará fruto cada mês. E aqui tem um detalhe também, que fala das suas folhas, que serão cura para as nações. Imagina se as folhas curam, imagina o fruto. O que não faz nas nossas vidas? Então, meu irmão, essa água, esses frutos da árvore, nos farão provar o que? O sabor do céu. Então, o que nós estamos vendo aqui? Qual a imagem que nós temos vindo? Entra comigo aí, procura projetar na sua mente. Qual a imagem que nós estamos vendo? É o jardim do Éden restaurado, irmãos. É Deus restaurando o jardim do Éden para a humanidade. Esse é o amor que Deus tem por cada um de nós. Se em Gênesis capítulo 2 é o início da nossa comunhão com Deus, a imagem, façamos o homem a imagem e semelhança a nossa imagem e semelhança, inicia a comunhão com Deus. Gênesis 3 trata da nossa queda, a queda do ser humano. Apocalipse 21 anuncia o que? O fim dessa queda. Apocalipse 22 é o início da nossa comunhão com Deus, uma comunhão plena. Apocalipse 22 é a consumação de Deus e de toda a recriação, a restauração. É quando Deus, de fato, Ele concretiza o plano de restaurar todos aqueles que são atingidos pelo sangue do Cordeiro. Então é algo maravilhoso, porque no versículo 3, João conclui da seguinte maneira: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela está o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Então nós, em comunhão com Deus, nós desfrutaremos da cura. Não haverá mais dor, sofrimento, morte, mas haverá cura sempre pela árvore, que nos fará lembrar da nossa salvação, a libertação da maldição do pecado. Isso é muito importante, a gente ter essa noção exata. Então essa cura no novo jardim nos fará lembrar o que? Da obra de Cristo. Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim pelo pecado e foram impedidos de desfrutar dessa árvore, nós juntamente com eles. E nessa expulsão, o que aconteceu com eles? Eles encontraram desprazer, sofrimento, agruras na sua vida. Em Gênesis 3 nós vemos a esposa do primeiro Adão pecando e sofrendo as dores da condenação. Em Apocalipse 22, atenta bem para esse fato, em Apocalipse 22, a esposa do segundo Adão, desfrutando das bênçãos do seu casamento com ele, que é a igreja de Cristo. Em Gênesis 22, a segunda esposa do segundo Adão se encontra com o noivo e desfruta de todas as bênçãos. Então, o que eu falo para os irmãos? Gênesis começa com a criação, o jardim, e depois a queda. Apocalipse termina com a recriação, o jardim restaurado e a reconciliação. E para que isso aconteça, a necessidade da presença do Cordeiro. Então nós devemos observar que nessa comparação dos dois jardins há a presença de mais alguém,
que a gente não viu lá em Gênesis capítulo 2. A pessoa que nós temos aqui é o próprio Jesus. Esse jardim é diferente dos outros, porque somente nele se encontra o Cordeiro, é dele que flui a água que rega o jardim e a árvore da vida. Então essa restauração de todas as coisas, principalmente na nossa comunhão com Deus, só foi possível por causa do Cordeiro, só foi possível por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva à restauração plena com Deus. Apenas através de Jesus Cristo nós conseguimos. O que Cristo começou na cruz do Calvário, Ele está encontrando a sua realidade aqui no capítulo 22. Quando Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 22, Paulo diz que foi pelo sangue do Cordeiro que houve paz, pelo sangue de Cristo na sua cruz, e com isso Deus reconciliou todas as coisas que sobre a terra, que é sobre os céus, inclusive a nós com Ele. Mas no paraíso, Cristo não estará mais na cruz. No paraíso, Cristo não estará mais na cruz, Ele estará sentado no trono. Isso quer dizer que a nossa comunhão e reconciliação com Deus pela fé agora será concretizada através da presença do próprio Cordeiro. Então, essa reconciliação é a reconciliação abençoada, uma reconciliação bendita. Segunda verdade, ainda que eu encontro nesse texto, é que essa reconciliação será como uma intimidade consumada. O verso 3, na parte B, fala assim, que nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então na Bíblia, se a gente pensar em trono, não só na Bíblia, mas em qualquer livro que você vai ler, o trono é o privilégio de um rei. Só pode ocupar o trono aquele que é rei. E esse lugar, ele não divide com ninguém. Ninguém se aproxima sem a autoridade do rei. Só os mais próximos do rei é que podem chegar ao seu trono. E a gente tem que entender que esse trono que Deus assim apresenta a ele e o Cordeiro é diferente de todos os outros. Se a gente pensar no trono de Deus, o trono de Deus é o trono mais sublime que pode haver no mundo. O livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 5, Isaías nos fala sobre isso. Ele fala que havia um alto e sublime trono, se você ler o texto todo, e que ali havia a glória de Deus enchia aquele lugar. Falava que os serafins voavam por cima do templo, por cima dali do trono de Deus. Os seus anjos queimavam ali, e esses anjos, eles cobriam os rostos e os pés como um sinal de reverência e temor a Deus. Quando Deus falava, as bases ali do lugar tremiam, que diz o texto aqui para nós, tudo se enchia de fumaça. E quando Isaías viu isso, qual foi o pronunciamento de Isaías? Ai de mim que sou pecador, ai de mim que estou perdido. Então, só para a gente sentir a magnitude desse trono que é apresentado aqui no capítulo 22. Agora, na visão de João aqui em Apocalipse, o trono de Deus com o Cordeiro, ele está no jardim. A glória de Deus, o seu trono, não são mais distantes de cada um de nós. Nós mesmos podemos chegar ao trono de Deus. Então, a felicidade que nós temos de poder contemplar o próprio Deus, coisa que os anjos mesmos não tinham a capacidade de fazer, como nós falamos aqui, o texto diz que eles cobriam com os pés e com suas asas os seus rostos, para não serem feridos pela magnitude da presença de Deus, e nós teremos essa condição, e nós estaremos servindo ao Senhor. E aqui o fato de servir ao Senhor não é como um servo qualquer. O servir ao Senhor aqui quer dizer de adoração. Nós estaremos diante do trono, sem medo dos nossos pecados, mas adorando ao Senhor. Será uma aproximação com intimidade. Talvez você também tenha na sua mente agora, eu pensei algumas coisas aqui que podiam acontecer, você possa dizer, mas eu tenho intimidade com Deus através de Cristo. E é verdade isso, ninguém aqui está negando isso. Nós temos intimidade com Deus através de Cristo. Mas, como vê aqui o versículo 4, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará o nome dele. Sim, nós temos intimidade com o Senhor, mas nós não vemos a face do Senhor. Nesse dia, nós veremos a face do Senhor de perto, como a noiva contempla o noivo. Essa é a questão, que nós somos a noiva, e Jesus Cristo é o noivo. Então nós vamos contemplar, será o casamento perfeito, onde a noiva verá o noivo. Então essa intimidade é completa. O Salmo 42, versículo 1 a 3, descreve que ver a face de Deus como um momento, como um momento de consolo para as nossas lágrimas. Imagina
a questão que vai acontecer nas nossas vidas. Por isso que a gente fala da felicidade plena. O noivo estará frente a frente com cada um de nós. O seu nome estará na nossa testa, na nossa fronte, como sinal que nós pertencemos a Ele. Nós estaremos seguros e protegidos contra toda e qualquer investida do inimigo. Então isso é algo inigualável, isso que ninguém pode oferecer para cada um de nós. Nós só temos isso através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro ponto ainda que eu quero trazer para os irmãos, dessas 3 verdades, depois eu cito mais algumas, mas essas 3 eu gostaria de enfatizar, é que essa reconciliação será no reino eterno. Não será num reino provisório, não será num reino temporário, mas num reino eterno. O versículo 5 fala assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Então mostra como será a nossa eternidade com Deus. Ela não só é o encerramento da visão da Nova Jerusalém, a cidade de paraíso que é descrevida como João, como também é o fechamento de toda a visão do livro. A visão de Apocalipse termina como começa o livro de Gênesis. A criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Gênesis começa com luz, e Apocalipse termina também com luz, só que de modo diferente. Nós não sabemos exatamente como foi essa luz que Deus criou, porque fala de luzeiros, depois fala que primeiro essa luz foi através dos luzeiros que foram criados no 4º dia, mas de qualquer forma nós sabemos que quando a luz foi criada, as trevas continuaram. Tanto é que Deus fez a separação do dia e da noite. Mesmo quando Deus cria a luz lá em Gênesis, é importante enfatizar, as trevas continuaram, porque havia luz, havia dia e havia noite, ok? Só que em Apocalipse termina de modo diferente. Apocalipse, o texto começa dizendo: já não haverá noite, não haverá trevas, nem haverá luzeiros. Então qual vai ser a luz? A luz é Deus. A luz é o próprio Deus. A razão de não precisar de nada para iluminar é porque o próprio Deus será a nossa luz. Então que coisa maravilhosa que nós temos. Deus alumiará e brilhará sobre eles, brilhará sobre nós. Então esta é a recreação de Deus. Deus mesmo será a nossa luz. Então Apocalipse tem revelações com coisas futuras? Sim. Esse é o teor da mensagem que eu quero chegar ao final, que você saia daqui com essa conclusão. Ele tem coisas futuras? Sim. Mas essas coisas futuras, elas têm que interferir na maneira que nós vivemos hoje. É isso que tem que ser, como o Lucas citou aqui. Todas essas situações que nós vivemos, nós temos que saber que nós temos um futuro garantido por Deus, e esse futuro garantido por Deus requer de nós o que? Ações, decisões. Então, com base naquilo que nós lemos no capítulo 21, no capítulo 22 do Apocalipse, o que nós temos ali? Uma promessa de felicidade plena. Ninguém aqui está negando que como foi bem citado aqui, que nós temos, a vida é boa, quem torna a vida ruim somos nós. A verdade é essa, a vida é muito boa. A gente é que complica as coisas assim, mas de uma maneira geral, a vida que nós teremos nas mansões celestiais citadas aqui em Apocalipse é coisa assim que não tem descrição. Mas para que nós cheguemos a esse ponto, nós precisamos das nossas ações. Então, volto a falar, Apocalipse tem revelações, isso é tudo revelação futura, irmão. Para com isso. Eu não vou viver o Apocalipse hoje, não. Nós temos que viver o Apocalipse hoje. Não da maneira que o mundo vive. O mundo vive situações apocalípticas, como desgraças, como destruição. E Apocalipse não fala de destruição. Pelo menos para nós que cremos em Deus através de Jesus Cristo. Apocalipse fala de restauração, deixar bem claro isso. Crente, toma cuidado com os comentários que você escuta, toma cuidado com os comentários que você faz, e às vezes você concorda. Você tem que levantar a sua voz quando alguém fala: no Apocalipse é a desgraça do mundo. Onde que é isso? Isso pode ser o mundo que pensa assim. Apocalipse é a revelação de Deus para a sua nação, a nação eleita, o povo remido pelo sangue de Jesus. Capítulo 22 está fazendo uma descrição daqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. Está falando para João, como se Jesus chegasse: olha, João, tudo aquilo que tem acontecido, ele desata os 7 selos, vai falando tudo o que aconteceu, as guerras, o momento, fala da prisão de Satanás, depois ele fala: e tudo isso vai acontecer para quê? Para que nesse dia vocês possam fluir desse rio de água-vida. Quantos aqui nessa noite querem fluir desse rio de água-vida?
água viva, todos nós queremos. E de que maneira que nós podemos fluir de água viva hoje? Hoje nós podemos fluir através do Espírito Santo de Deus em nossos corações, através das nossas ações, como foi bem enfatizado aqui. Nós não podemos deixar que situações adversas à nossa vida nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Creia, Jesus Cristo volta com Covid ou volta sem Covid. Se morrer metade da população com Covid, que não é isso que a gente almeja, muito pelo contrário, a gente pede a Deus que dê livramento, mas se isso acontecer, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Independente de pandemia, a igreja está fechada, tá, mas o céu não está fechado. O céu não está fechado, foi bem enfatizado isso aqui, bem forte isso. Creia nisso, irmãos. A porta da igreja pode estar fechada. Você talvez queira vir aqui adorar e não possa adorar. A porta do seu estabelecimento vai estar fechada amanhã. A minha não vai, que eu vou abrir, mas a porta do seu estabelecimento pode estar fechada amanhã. Mas creia, a porta do céu está aberta, muito mais forte do que... Eu não estou aqui tecendo crítica a quem fechou, a quem deixou de fechar o decreto, não estou entrando nessa parte aí, tenho a minha concepção pessoal, mas guardo para mim. Mas eu creio que o Deus é maior, então eu rogo a Deus, Deus me orienta nesse sentido, para que nós possamos viver esse Apocalipse capítulo 22, quando o pastor pregava na semana passada, ele entrou no capítulo 22, eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, que é esse céu previsto aqui em Apocalipse 22, não haverá mais maldição, o trono do Cordeiro é o centro, um olhar permanente de Deus sobre nós, um serviço glorioso que nós servos teremos para servi-lo, uma gloriosa condenação àqueles que levam o nome de Deus. Olha que condecoração maravilhosa. Quem aqui já recebeu uma medalha de honra ao mérito? É muito gostoso. Eu tenho a medalha do mérito militar, que é dada a poucos, eu tenho ela, eu me orgulho muito disso. Às vezes eu até coloco no terno, mas eu fico com vergonha e tiro. O pessoal vai achar que eu sou muito soberbo nisso daí, mas eu senti orgulho disso. Mas o maior orgulho que nós podemos ter na nossa vida é quando o nome de Jesus estiver gravado na nossa fonte. Você já imaginou isso? Deus olhar para você e ver assim na tua face, Jesus Cristo, o Cordeiro. Essa é a maior condecoração que o crente tem. Não estou negando aqui que você vai buscar a sua medalha, você que é atleta, você que participa de competições, nada disso, você que é militar, vai buscar a sua medalha, não tem problema nenhum, ou melhor, vai buscar não, mereça a sua medalha, ok? Mas a maior condecoração que nós temos é o nome do Cordeiro, escrito nas nossas frontes, amém? Quantos aqui nessa noite podem dizer, o nome de Jesus está escrito na minha fronte, amém? Glória a Deus, posso ouvir um amém forte dessa igreja nessa noite? Amém, glória a Deus, louvado seja. Então o Apocalipse tem relações com coisas futuras, sim, mas as coisas futuras que interferem no modo que nós vivemos hoje. Então a estratégia de Satanás, qual é a estratégia de Satanás? É fazer que nós venhamos a esquecer disso, mas Cristo termina o livro com uma visão dos céus, para que esse seja o nosso anseio. Meus irmãos, as delícias do céu, elas nos esperam. Eu não sei qual é o sabor do céu, mas eu tenho certeza que uma coisa que será infinitamente melhor do que qualquer imaginação que nós possamos ter desse lugar maravilhoso que nós venhamos a viver. Então, enquanto nós estivermos aqui, sejamos testemunhas de Jesus Cristo, façamos a grande comissão, sejamos embaixadores. A igreja é embaixadora de Cristo aqui na terra, pregando o Evangelho, repetindo, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, um amém bem forte, mas o amém mais forte que nós temos é que Jesus leva para o céu. Creia nisso, o caminho é Jesus. Jesus salva, sim. Jesus cura, sim. Jesus batiza com o Espírito Santo, sim. Mas o principal, a consequência de tudo isso é que Jesus Cristo leva para o céu. Sabe por quê? Porque é o único que é digno de honra e de glória, é o único que pagou pelo pecado de cada um de nós. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como você pode ter certeza que o sacrifício de Jesus Cristo foi eficaz? O que você responderia para uma pessoa que te pergunta isso? Por quê? Porque as pessoas têm seitas, vivem seitas. Eu citei aqui algumas. Eu citei, por exemplo, a Messiânica Mundial. Ela vive, o seu precursor é Mokichi Okada. Depois o nome
não é artístico, perdão, o nome espiritual dele seria Meixo Sama, depois vem a Queixo Sama, que é filho. Então se baseia, mas essas pessoas todas morreram, todas elas morreram, mas Jesus Cristo também morreu. E aí, qual é a garantia que eu tenho que o sacrifício de Jesus foi eficaz? A ressurreição, irmãos, a ressurreição. Por que Jesus ficou 40 dias aqui na face da terra? Por que ele não foi direto para o céu? Ele ficou 40 dias aqui. Sabe para quê? Para provar a ressurreição. A gente é incrédulo, a gente é muito difícil. A gente fala de Tomé, acho que a gente tem 90% de Tomé, viu, gente? 10% aí que a gente tem de quem crê, como Pedro falou, abençoado é tu, Pedro, que cresces. Pedro também teve as suas uma performance um tanto quanto assim, que a gente pode dizer que não foi louvável, mas no período geral sim. Mas com relação a Tomé, a gente queria Tomé, a pessoa crê, já pensou, nós temos 90% de Tomé. Então que esses 10% resplandeçam na nossa vida e creia. O sacrifício de Jesus foi eficaz, sim, foi eficaz porque foi o único que ressuscitou. Pega qualquer seita aí, pega qualquer doutrina, os seus líderes espirituais, qual deles ressuscitou? Mostra para mim qual foi que ressuscitou. Nenhum deles ressuscitou, mas Jesus Cristo ressuscitou com provas testemunhais perante pessoas, milhares de pessoas os viram, tudo se cumpriu. Jesus Cristo já falou, parece que vocês não creem, vocês não viram mortos que ressuscitaram. Pouco a gente fala sobre isso, mas quando Jesus fala que está consumado ali na cruz do Calvário, que o véu se rompe, vários mortos ressuscitaram. A Bíblia não entra em detalhes do que aconteceu com eles, mas vários mortos ressuscitaram, mostrando que o sacrifício de Jesus foi eficaz. Então creia, meus irmãos, essa promessa é para mim e para você, e não é uma promessa que fica só no terreno das promessas. Quantos de nós fazemos promessas e não cumprimos? Se eu for contar as promessas que eu já fiz e não cumpri, Deus só pela misericórdia de Deus, mas Deus é fiel, a fidelidade da sua palavra. Então essa visão dada a João tinha essa finalidade naquele tempo histórico, fortalecer a igreja que estava perseguida. A mensagem de Apocalipse 22 hoje tem essa mesma finalidade a cada um de nós. Nós estamos vivendo um tempo conturbado, um tempo difícil, onde as pessoas se afastam. Foi bem claro aqui, uma pandemia, um decreto, alguma coisa, de repente afasta as pessoas do contato com Deus. Imagina uma perseguição ferrenha, o que aconteceria conosco, que maturidade nós temos para estar falando sobre Jesus. A gente tem que pensar nisso. Pense dessa maneira. Nós temos uma promessa divina da parte de Deus. Essa visão dada em Apocalipse 22 é para mim e para você. Apocalipse 21 começa a restauração. Apocalipse 22 fala da restauração completa, onde nós estaremos face a face com Deus, onde, volta a falar, a maior condecoração que nós podemos ter é o nome de Jesus gravado em nossas fontes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te conserve durante todo o período da sua vida na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de saber se algum irmão nessa noite gostaria de receber uma oração em especial. Só ficar de pé que a gente vai orar pela igreja toda, mas se algum irmão achar que, olha, essa mensagem falou comigo, eu não tinha noção exata dessa felicidade plena que eu posso ter na minha vida, eu achava que essa felicidade plena seria só nessa vida material, nessa vida que eu estou tendo, e isso não passa de uma imaginação, mas agora eu tenho a realidade na minha vida, que eu posso ter essa felicidade plena se eu seguir os caminhos de Jesus, se eu seguir os mandamentos de Jesus. O sangue do Cordeiro vai me livrar de toda condenação. Amém? Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, graças nós te damos mais uma vez por esse dia e rogamos a Ti toda sorte de bênçãos sobre a Tua igreja. Quando nós falamos igreja, nós falamos todos aqueles que Te buscam em espírito e em verdade, que nós possamos ser contemplados pelos Teus ensinos, que nós possamos ter um entendimento desse livro de Apocalipse, tão muitas vezes mal interpretado, causando medo aos nossos irmãos, mas que nós tenhamos plena consciência que o livro de Apocalipse é uma revelação Tua à igreja. Aqui nos fala de tudo aquilo que nós devemos fazer
da maneira que nós devemos nos portar, e como servos teus, qual será o nosso futuro, o nosso glorioso futuro, nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, onde o teu nome será inscrito em nossas frontes, onde nós seremos identificados como servos teus, onde serviremos com alegria, com adoração. Então que nessa noite nós tenhamos a consciência plena desta plena felicidade que nós alcançaremos na tua santa presença. Nos conserva na tua santidade, nos dá livramento dessa doença, nos dá maturidade, nos dá discernimento, paciência para passarmos por essas situações que estamos passando, por essa pandemia, por esses decretos, mas que a tua fé seja fortalecida nas nossas vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos e nos concede, meu Pai, mais um pouco de fé, o fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém.